Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, daqui a pouco, né? Temos de 1 hora aí, bola rolando no Maracanã. E aí começa a disputa para quem será o finalista da Libertadores da América desse ano. Primeiro jogo, hoje lá no Rio, Fluminense Internacional. E na próxima quarta, o jogo da volta aqui no Beira-Rio. O que será que vai acontecer? A expectativa de todos os colorados, evidentemente, no resultado que o Inter volte exatamente até vivo para decidir tudo na próxima quarta-feira no Beira-Rio. Lá, Maracanã já lotado, né? A expectativa dos colorados, evidentemente, muitos colorados viajaram, muitos colorados estão lá, né, para esse jogaço que acontece daqui um pouquinho lá no Rio de Janeiro com o Fluminense. Bom, o Grêmio é a semana, olha, toda de treinamentos aí, porque terá o Fortaleza, mas o Fortaleza que estará enfrentando também nessa quarta-feira o Corinthians pela Sul-Americana. Certamente, depois do jogo da volta, certamente terá aí também, né, uma equipe reserva para enfrentar o Grêmio sábado lá em Fortaleza. E o Internacional, voltando depois no final de semana, o Campeonato Brasileiro, situação complicada no Internacional, hein? Com a vitória do Vasco de 1-0, o Inter agora está a 4 pontos aí do primeiro rebaixado. Ou seja, é essa bipolaridade do Internacional, em termos de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas o foco do Inter é total agora, sem sombra de dúvidas, e nem pode ser diferente exatamente nesse jogo de hoje, né, que começa aí a definir quem será o semifinalista aí da Libertadores da América. Pelo outro lado, né, Palmeiras e Boca estarão se enfrentando também e querendo aí ser um dos finalistas da Libertadores da América. Bom, nossos Dois Toques aí que você nos acompanha pelos canais da Rede Sul de Televisão, 55.1 aberto, 11 da Claro Net, pelas plataformas digitais, vamos para o mundo através delas, né? Você tem o Facebook da Rede Sul e também tem o YouTube da Overgor. Então é bom que você vá lá, curta, compartilhe, assista a hora que der, ao vivo, depois, como ficar melhor para você. Mas estamos aí pelo Rio Grande, pelo Brasil afora também, então você tem todas essas oportunidades de nos acompanhar, mesmo aonde estiver, mesmo que não seja pelas redes sociais. Estamos na Décio TV lá de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, e a Décio TV está na TV a cabo e nas plataformas de streaming. E aí diversas operadoras, na TV Amigo, na Amigo TV, em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, no canal 914, da Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, da CDN TV para todo o Brasil, pelo canal 803, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Soul TV, canal 70, e também estamos na TV+, através da operadora Tubarão, a TV+, canal 46. Aí na cidade de Porto Alegre, Canoas, Charqueadas, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo e Encruzilhada do Sul. E nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul e São Leopoldo, a TV+, também, pelo sinal da Claro Net, a exemplo, né, da Rede Sul, mas a Rede Sul com outra, evidentemente, abrangência. Tem o Instagram da Rede Sul para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol especificamente, né? O programa de hoje não poderia ser diferente, focado exatamente nesse jogo que começa daqui a pouco lá no Maracanã, Fluminense e Internacional, o primeiro jogo da semifinal, jogo de ida, né? Então, evidentemente que o nosso programa será todo focado um pré-jogo do que será esse jogo que acontece daqui um pouquinho. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição. Um abraço, presidente, né, da Masal e também da CIMER, colorado, conselheiro, né, Cláudio Ber, que está aí, como todos os colorados, exatamente, né, tensos aí para que comece a bola a rolar nesse jogo Fluminense Internacional. Nossos Dois Toques também para GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, completados aí no mês de maio, último mês de maio, 110 anos, 110 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Olha, o Senai sempre lhe proporcionando cursos de graduação aí para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho, né? Então, quem faz curso técnico, faz Senai. Acesse senai.rs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Quem faz curso técnico, faz Senai, acesse senai.rs.org.br e confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o Grupo Aspecir, que é dos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, Pilar do São José, que está aí, né? Na briga, está na segunda posição, aí, na realidade na terceira, em função
apenas de um gol a menos, mas está na briga aí, faltando mais 2 jogos no seu quadrangular. O próximo jogo, domingo, no Paço da Areia, agora estádio Francisco Noveleto, o último jogo fora com o Brusque, precisando desse jogo numa vitória para ir administrar no último jogo e aí o seu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, nosso 2 toques de hoje, exatamente para projetarmos aí, analisarmos o foco total nesse jogo que acontece daqui um pouquinho lá no Maracanã. Comigo, o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi, aqui, como eu digo sempre, quem foi bom sempre foi, não tem esse troço de ESA, isso aí não tem, né? Árbitro Fabrício Corrêa, vamos falar sobre arbitragem. Libertadores pesa muito a arbitragem, né? Esse árbitro aí, né, o Dario Herrera, já apitou jogos do Internacional nessa Libertadores, com o Nacional lá em Montevidéu, depois jogou com o Bolívar aqui, mas, né, tem toda essa pressão aí para cima, o Fluminense, né? Bom, vamos ver, vamos saber do Fabrício aí, a análise que ele faz em relação à arbitragem. Completando, nosso time está aqui nervoso, o coração está suado, olha ali, está molhado, frio danado aqui, o homem está ali, ó. Olha ali, ó. Nervoso, o Alaor Veríssimo, Colorado Alaor Veríssimo. Nervoso, mas confiante. Ah, bom, aí evidentemente que tem que ser evidentemente. confiante, né? 2 vitórias, uma hoje e outra na próxima quarta-feira. Olha aí, estão te roubando. Nova mãe de Ná. Mas... A mãe de Ná 2 chegou aqui agora? Não posso entender uma coisa dessa. Isso aí, achar que vai vencer o Fluminense no Maracanã, só pode ser uma coisa de uma cabeça doente. Porque ele não pode estar muito equilibrado. Porque a torcida do Internacional ficará muito satisfeita se o Internacional perder de 1 e empatar. Se empatar, já é uma loteria. Agora, se perder só de 1, eu tenho certeza que vai haver foguetada no Maracanã. Absoluta certeza. Porque eu já disse várias vezes aqui nesse programa, mas vou ter que repetir, né? O Internacional é o tipo do marido que a mulher gostaria de ter. Ele não desempenha fora de casa. Não faz nada fora de casa. Nem tu é assim, tu é um marido fiel. Nem em casa, né? Nem em casa. Nas casas. Nas casas. Isso é atenção pelo jogo que acontece daqui a pouco, né? Mas o que eu tenho dito, eu acho que as condições de Inter e Fluminense, elas são iguais. Né? Elas são iguais, que 50% para cada lado. O Internacional tem sido um na Libertadores da América, né? E tem sido outro no Campeonato Brasileiro, mas eu tenho que me basear no que o Inter tem apresentado. Né? Olha, o Inter, na realidade, tanto é verdade que é um dos melhores times que está jogando, jogou todas as segundas partidas, jogou a decisão aqui no Beira-Rio, desde a fase onde garantiu a sua fase classificatória. Então, mostra que o Inter no Campeonato Brasileiro tem mostrado uma força, aliás, no campeonato, na Libertadores, que não tem mostrado no Campeonato Brasileiro. Porque são competições diferentes. Fabrício, tu optasse jogos de Libertadores? Não. Você não chegasse a apitar jogos de Libertadores? Não. Mas são jogos diferentes. São jogos diferentes, não dá para negar. São partidas de 180 minutos, né? Afinal, teremos apenas um jogo. Então, são coisas que tudo pode acontecer, diferente de um campeonato longo, né? Que tu tem. Vê se o Botafogo aí agora estava com uma pontuação bem acima dos demais, agora já baixou, porque tu não tem como manter em alta durante um campeonato tão longo como é o Campeonato Brasileiro. Né? Mas não pode ser tão baixo que nem o Internacional está fazendo. Bom, mas o nosso papo hoje é Libertadores, é esse jogo com o Internacional. Vocês também pensam assim, que é 50% para cada lado, esse jogo que acontece daqui a pouco? Eu penso que o jogo de hoje, Cadu, Alaor e Ângelo, é um jogo que teremos muitos gols. Eu acho que sim. Eu acho que tanto o Diniz Pelas características dos técnicos? Tanto o Diniz como o Kudê sempre estão procurando a meta adversária. Então, eu acho que vai ser um jogo de placar até inusitado para uma semifinal. E acho que teremos muitos gols. E falando de arbitragem, o Dario Herrera é um árbitro. Isso, Dario Herrera é um árbitro muito argentino, renomado. Né? Argentino. Isso, muito renomado dentro da Conmebol. Não tem o glamour do Tejo e do Rapalini, que são os principais árbitros argentinos. Mas ele está fazendo um campeonato mais regular que esses dois que eu citei. Então, por mérito e por competência, está num jogo desse tamanho como vai ser Fluminense Internacional. E na outra semifinal, a gente vai ter o muito experiente, muito rodado colombiano Vilmar Roldan.
Pois é, mas aí eu te pergunto o seguinte, teoricamente, né, não que não fossem jogos decisivos também, né, aquele jogo nacional e internacional era uma fase de grupos. Né? O jogo do Internacional aqui com o Bolívar, olha, o Internacional venceu lá, tudo indicava que garantisse a sua classificação, que acabou acontecendo. Esse jogo tem características completamente diferentes desses dois jogos, Fabrício. Completamente. E geralmente o primeiro jogo de uma semifinal é o jogo mais difícil que a volta. Geralmente se coloca isso historicamente, principalmente em Libertadores. É um jogo muito difícil. Então, por mérito, por performance e por boas atuações que o Herrera está tendo nesse ano de 23, tanto na Libertadores como na Sul-Americana, ele, como prêmio, vai fazer esse grande jogo que teremos daqui a pouco. Fluminense Internacional é um jogo cercado de muita expectativa, porque envolve o técnico da seleção brasileira, também envolve o Kudê, que é um cara que voltou principalmente para dar essa nova cara ao Internacional. Então, olha, é um jogo que todo mundo está esperando, está todo mundo aí contando os minutinhos no relógio para chegar a hora do apito inicial, e a gente espera que possa ter uma grande partida com uma arbitragem de alto nível. Não dá para deixar de... Tem árbitros que sofrem essa pressão por serem caseiros ou não caseiros, Fabrício? Tu sabe, Cadu, que esses últimos anos caiu um pouco dessa mística da Comebol, de Libertadores, de ser aquela coisa de La Plata 83, sim. Depois aquele outro jogo do Inter também em La Plata contra o Estudiantes. La Plata é La Plata. Da fumaça. Isso. Então, acho que se perdeu um pouco dessa mística, a competição agora é muito mais comercial do que tradicional, como era. A gente tem agora também o advento do VAR, que isso aí mudou muito o futebol. Os árbitros do VAR também são no caso, são argentinos que nem eles ou não? Eu não tenho essa certeza. Pois é. Eu não me peguei. Porque geralmente é uma VAR. equipe, né? Geralmente é uma equipe, todo mundo do mesmo país. Na Libertadores você tem observado que eles botam, a maioria num país, mas botam um outro. Isso, o VAR tem isso na Libertadores. Isso. E a gente tem uma questão que foi bem, até um pouco inédita, porque o Boca tá no outro lado. É verdade. E o árbitro vai ser um argentino. Então, para ver o que é a competência do Herrera. Pois é, isso aí não estou falando com maldade, mas daqui a um pouco tem aquela pressão. Aí, quem passava, enfrentar, aí projetando que o outro lado é um argentino, é o Boca. O que é melhor? Pensando no Boca, é melhor o Fluminense? É melhor o Internacional? Não sei se de repente isso pesa ou daqui a um pouco tem um fantasma na cabeça do árbitro, Fabrício. Aquela coisa dos astros, quem sabe, de repente fazendo uma conjuntura. Mas é que agora, como a final é um jogo só também, né? Tem isso também, ela muda muito. Muda muito. Bom, falar em mudar, né, isso o Fabrício colocou, é uma possibilidade grande até, é verdade, porque são dois técnicos que têm as características de jogar com times propositivos, né, jogando, pressionando, em parte alta. O Diniz é um técnico que não vai mudar suas características, ele não vai mudar. Em casa. Ainda mais em casa, né, ainda mais em casa, eu não tenho... Mas é um time, o Inter sempre falava, olha, se é melhor enfrentar o Fluminense ou enfrentar o Olímpia. O Fluminense, porque o Fluminense é um time que deixa jogar. O Inter tem dificuldades, não é qualquer o Grêmio, o Inter, qualquer time tem dificuldades quando um time se posiciona de maneira mais fechada, buscando contra-ataque. Agora, a grande questão é o seguinte, o Kudê vai jogar como ele gosta, tu falou? Ele lá em La Paz, era questão da altitude, surpreendeu. Ele teve um time recuado, jogou por uma bola e o que acabou acontecendo também. Eu não sei daqui a pouco. Eu estou questionando um pouco algum detalhe que falou o Fabrício, com relação ao placar. Pode-se pensar pelo lado do Fluminense, porque o Fluminense é um time objetivo, a maneira do Diniz jogar é assim. Mas pela escalação do Internacional, eu estou duvidando que o Internacional seja tão objetivo. Por quê? Se o Internacional quisesse realmente ter as pretensões de atacar como ele faz normalmente com o Kudê, ele não colocaria um Malo na lateral direita. Mas essa é a questão. Ele está sendo mais defensivo. Mas essa é a questão. Mas o jogador de confiança dele veio por ele. Agora, essa é a questão. Ou ele vai... Como é que ele vai? Ou ele vai administrar o jogo e não dá para negar
que o Internacional quer sair vivo de lá para decidir aqui. E o torcedor, eu sempre digo, o torcedor não ganha e não perde o jogo, mas que ajuda, né? E o Internacional tem sido assim esses jogos pela Libertadores. Aí vai aquela função toda, as ruas de fogo, aquela pressão toda que o Internacional levado pela torcida. Mas quem faz a torcida é o time dentro de campo, né? E o Internacional tem sido um time muito motivado para esses jogos da Libertadores. Isso conta, né? Até para chegar no juiz, né, o Fabrício? Não, o seguinte, a língua espanhola. E o Internacional tem hoje uma espinha dorsal... O vestiário da língua espanhola. Da língua espanhola. É o Rocher, é o Mercado, é o Arangues, é o Malho. É o Malo. Não, o centroavante, né? O Valência, o Malo. Valência, ou seja, isso... Acho que isso aí conta também, né? Não, e uma coisa tem que Bustos, certa... DP, né? E uma coisa que vai ajudar muito é que o Kudê é argentino como Herrera. Isso ajuda demais. Isso ajuda demais. E outra questão também que envolve muito o jogo de amanhã são os jogadores pendurados dos dois lados. Então, a gente tem jogadores que são muito... Básicos, né? Não, além de básicos, eles são jogadores que jogam muito com a força. Eu falo do Felipe Melo, eu falo do Mercado... Temos os técnicos, como o John Arangues. Kennedy, o Arangues, o Alan Patrick. A gente já tem as tudo são cuidados que as duas equipes têm que ter. E isso é importante, que a gente já tem as definições até das equipes, já. Esse jogo daqui um pouquinho tem, do lado do Fluminense, 3 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. Inter também. E o Internacional tem 3 jogadores importantíssimos. Pendurados também, né? Sabe que eu tenho uma curiosidade com o Fabrício, como ex-árbitro de futebol? O árbitro, quando entra em campo, ele memoriza ou fica sabendo quais os jogadores que estão pendurados com cartão amarelo? Olha, nos últimos anos que eu apitei, principalmente ali de 2012 até 2016 que eu apitei, a gente fazia um planejamento, uma reunião, mas, Ângelo, a gente durante o jogo tem muito jogador que também canta pra gente. Olha, eu tô pendurado. O próximo jogo é o mais importante. Ou como é no Gauchão aqui, o cara não quer ir para Palmeiras das Missões, o cara não quer ir para Ijuí. Eu não quero ficar fora do outro jogo. O cara não quer ir para Erechim, por favor, tu me consegue um cartão aí. Fala tem isso. Me tira fora. Mas é só, aquilo ali é um acordo de cavalheiros. Tu quer ficar de fora mesmo? E ele pode chegar e dizer Cadu, nesse sabe, jogo Cadu agora, teve muito tempo ali na pendurado. beira do campo. É verdade. Olha, não quer ir a Palmeiras das Missões, então vai lá, só não me faz fiasco. Puxa a camisa do cara, dá um empurrão, só não vai dar um pontapé no cara. Não vai ter que ser vermelho. É um acordo. E o cara pode chegar agora nesse jogo e dizer, pô, a decisão é lá no Beira-Rio, não me tira Pode desse ter jogo. certeza que eles vão dar uma dica, vão dar uma sugestão. Mas É que é muito dos jogadores saberem jogar com a cabeça. Agora, Fabrício, tu colocaste um ponto que eu hoje julgo fundamental, pró-Inter, que é o castelhano, né? Ah, sim. É o castelhano. Aliás, me lembro daquele É a Abondanzieri. língua da competição. O Abondanzieri, aquele que... Lembra aquele gol? Pato. Que E o nós Cudê, tomamos, quem ele sabe? foi lá e anulou. Ele foi lá no Sabe, ar. o Cudê não corre o risco de ser expulso de campo, porque o juiz é argentino, ele é argentino, e aí eles vão trocar ponto de vista. Entendeu? Tá louco, Garbas? É isso aí, ó. Entendeu? Tá completamente louco. Não, Tu tá secando antes de começar o jogo. não, eu estou dizendo Isso é o Cudê, vergonhoso. o Cudê não será expulso porque o juiz é argentino, Não entendeu? vai ser expulso. Eles vão se entender. Eles são compadres. Olha que tem umas peculiaridades aí que o futebol envolve tudo isso, né? Para ver só, o Lúcio Gonçalves virou um dos trunfos do Internacional para esse jogo daqui um pouquinho, porque ele foi comandado pelo Diniz lá, né, no final da carreira dele, no Atlético Paranaense. Né? Então, esse tem um conhecimento, né, mais detalhado do que é a maneira do seu Diniz, né? Como ele é nas suas equipes, como ele joga, exatamente por ter sido um jogador. Né? E o Cudê está usando muito. Não, e um outro... Um outro fato, Cadu, o Cudê, ele é um estudioso do futebol, né? O que ele viu os jogos do Fluminense nesses últimos dias é uma coisa, assim, espetacular, né? Para conhecer tanto nos jogos bons como nos jogos ruins, jogando fora, jogando em casa, conforme o adversário. Então, isso aí, tudo daqui a um pouquinho vai entrar em campo. Agora, ele também ele pode ser um estudioso do futebol, ver o Fluminense, mas ele tem que ver o time dele também. Ele pula da barca, né? Ele gosta de pular da barca. Da barca. Ele gosta de pular da barca. Ele tem que ver o time dele
Também, sabe por quê? O comprometimento do Internacional, fundamentalmente, é através da defesa. A defesa do Internacional é muito vazada pela bola aérea. E o Vide-se o último Fluminense jogo tem que um tem sido- centroavante que, apesar de não ser alto, mas- o cara tem impulsão e faz Né, gol. mas agora tu falou a questão Cano. do centroavante e é sempre, não se conhecia ele detalhadamente, né? E ele tem mostrado isso, Ele é um centroavante goleador em partidas decisivas. E ele tem sido isso na Libertadores, no Internacional, nos jogos da Libertadores. Quem? Então, O Cano. Centroavante. Do Fluminense? Do Inter. Cano. Ah, do Inter, não é o Cano. Não. É que o Garbazzi está falando no Cano. Não, aproveitando a onda do centroavante. Ah, Agora, não, Valência. esses são cuidados que tem que ter com o Fluminense também, né? Sim, não, E é. tem o Keno, que é um São dois jogador times- decisivo, mas isso que eu digo, o Internacional tem o Valência, que é um jogador que chegou e mostrou que é um jogador em jogos decisivos. Acho que o até- Fabrício fez uma colocação que eu concordo plenamente. São dois times parelhos e que procuram o jogo. Então deve ser um jogo muito interessante, muito interessante. Mas o Cudê, conforme o Cadu disse, lá fora, na altitude, ele procurou ficar mais retrancado. Naquele momento. Na altitude. Contra o Fluminense, que é um time agressivo, quem sabe ele vai tentar se garantir. Não tem altitude, tem que ir para cima. Não, acho que o Cudê não vai fazer isso. Não. Aí ele vai dar exatamente o que o Fluminense quer. Precisa. Acho que ele vai ter alguns cuidados defensivos. Tá? Se atirar, pressionar, não sei. Bom, esse jogo é tudo uma incógnita. Mas o é tudo uma incógnita. maior cuidado defensivo é escalar o Malho, né? Mas não é questão de escalar, é a questão de posicionamento. Não, e marcação. Não, mas evidente, não é questão de escalar o A, o B, o C, Sim. o D. Isso aí tu tem 5 visões, tu muda durante o jogo, Laura, não é Marcação. essa a questão. A questão é o desenho tático, o posicionamento. Como é que ele vai jogar? Eu acho que ele vai, não aquele extremo que ele foi lá com o Bolívar, né? Mas eu acho que sim. Eu não acredito que ele vá e dar exatamente aquilo. Porque o Diniz é certo. O Diniz não muda a maneira dele de jogar. Ele não joga conforme o adversário, conforme o posicionamento do adversário. Ele joga sempre da mesma maneira. E os jogadores dele sabem o que tem que fazer. O Cudê já mostrou alguma diferença nessa Libertadores. Mas se sabe que a proposta é um time propositivo, é um time de marcação alta. Sabe que eu gosto na véspera das partidas, e eu estava escutando ontem, um dia antes do jogo de hoje, eu estava escutando os cronistas carioca falarem. E os cronistas carioca levantaram uma situação muito interessante. O Ganso teve fora mais ou menos, com problemas de lesão e tudo, nos últimos 20 dias. E eles levantaram a seguinte situação: o Fluminense deve entrar com o Ganso ou sem o Ganso? Não, mas já está aqui definido. Né? Mas já está definido. É. Acho que tu falou nessa questão aí a imprensa nacional toda ela está dando o Fluminense como favorito. Só teve um nas redes sociais que se manifestou, que foi o Galvão Bueno. Foi o único que dando, né, achando que o Internacional tem um favoritismo, que pode ter uma vantagem nesse jogo. Agora, a mídia nacional toda apostando no Fluminense. Né? Agora, eu não sei se isso aí também conta para o jogador. Então dizendo, mas o Internacional vai tirar proveito disso. Eu acho que independente disso, o jogador já está focado, está mobilizado, independente disso. Né? Mas é natural, eu acho natural o Fluminense projetar até uma vitória com uma diferença exatamente para administrar o jogo aqui. Como o Internacional projeta, ou seja, na pior das hipóteses, vir vivo de lá para definir na próxima quarta-feira o jogo aqui. Eu não vejo nada de anormal nisso. Agora, a imprensa do centro do país, por isso que eu te perguntei, a questão da arbitragem, Fabrício. Tem a questão, a imprensa nacional, a imprensa carioca, a imprensa local. O árbitro ouve essas coisas assim antes do jogo? Claro, Pois claro é. que sim. A gente sabe que o árbitro é uma pessoa normal. Ninguém desce de uma nave espacial para apitar um jogo de Diferente são futebol. as mães, né? Diferente só tem duas mães, né, Isso Fabrício? aí é o folclore. Mas tu pode saber que a equipe de arbitragem está se abastecendo de qualquer tipo de informação. Tudo aquilo que puder ajudar para uma boa atuação
no Maracanã logo mais. Eles estão abastecidos. E o que eu penso também, Cadu, é assim, ó, sobre o jogo Fluminense Internacional. O Internacional é uma equipe muito mais adaptada a esse tipo de competição. É um time que joga há muito tempo Libertadores, tem aí 2 conquistas. O Fluminense, nesses últimos tempos, tem se Adequado. se adequado, se ambientado um pouco mais com Sul-Americana, com Libertadores. O Diniz tem feito um grande trabalho, mas é um jogo que a gente precisa esperar. É verdade, porque eu vai concordo. ser um grande jogo logo mais. Eu vou definir assim, acho que será um jogo de xadrez. Acho que será um jogo de xadrez. E não é a primeira vez que os dois se encontram, hein? Acho que se acontecer esse resultado, tu assinaria agora. Em 2020, pelo Campeonato Brasileiro, foi Inter e São Paulo. E os dois se enfrentaram lá no São Paulo, no Morumbi, e o jogo foi 1-1. Tu assinaria 1-1 agora? Não, amanhã eu penso que o Inter tem condições de ganhar. Não, mas tudo um pouquinho. Mas o empate é bom. O empate é bom. O empate lá é bom. Claro, Claro, o o empate Internacional lá é bom. vive para cá. O empate lá é bom. Mas acontece o seguinte, aí o que o Fabrício colocou é pontual. O Fluminense ainda tem o trauma daquela derrota naquela Libertadores. O Inter só foi superar o trauma de 80 lá adiante, muito lá Sim, adiante. Isso sim, fica muito pesado e a própria torcida entra tenso. Então amanhã o Inter pode tirar proveito disso. Os caras vão estar numa expectativa e ter lá 60 mil pessoas no Maracanã. O Inter pode tirar partido disso. Pode, não tem dúvida. Então dá sim para projetar ganhar esse jogo. Só corrigindo, logo mais. aquele jogo não foi, acho que aquele jogo de 2000 foi no Beira-Rio. Foi no Beira-Rio esse... Aí muda tudo. Mas eram situações diferentes. Né? Não, mas aí eu... Era um campeonato brasileiro. O Inter naquele jogo, o Inter estava entre as primeiras posições. Até, não sei se era vice-líder, até era líder, né? Era uma outra situação. Mas eu entendo que o jogo vai passar por isso aí, né? Exatamente pela... E vai depender muito das individualidades também, né? Acho que o Fluminense tem o Kenner, um jogador decisivo. Não, tem né? vários, né? Vários Não, jogadores. mas lá. estou dizendo em termos, na linha que o Garbazzi estava falando, né? O Inter tem o Valência, como a gente tinha dito, que é um jogador que mostrou aí que é goleador em jogos decisivos, pelo menos tem sido, né? Tem sido nesses últimos jogos do Internacional. Então, eu acho que vai passar. E tem um jogador que eu penso que possa fazer a diferença, que eu não posso esperar que ele faça gol, né? Só numa situação de exceção. Mas que tem crescido muito nesses jogos, que é o Wanderson. Pois é, mas... Ele está pifando os caras. é, Ele está jogando muita bola. E está co- marcando, que ele não fazia. Não foi, mas por quê? Porque o condicionamento físico do Internacional cresceu. E o Cudê, que exatamente naquela parada lá da data FIFA, ele usou exatamente para aprimorar o desenho tático e a mecânica de jogo do Internacional e também a preparação física. E o Inter mostrou naquele jogo com o São Paulo. Com o São Paulo, segundo tempo. O Internacional sempre, no segundo tempo, morria, fazia um primeiro tempo de pressão, marcação alta, e no segundo tempo morria. Aqui no São Paulo foi diferente. Claro que no jogo contra o Atlético Paranaense, aí foi uma opção dele. Ele até explicou por que ele utilizou uma equipe reserva. Ao contrário do Fluminense, que naquela semana passada usou o time titular. Mas na grama normal, né? Foi isso que ele explicou. Ou seja, se fosse numa grama natural... Botar os caras para jogar. Botaria o time titular para jogar. Como é uma grama sintética, ele preservou... Embora eu acho que isso é uma grande bobagem. Se tiver que te lesionar, tu vai te lesionar até no treino. Mas na grama sintética é muito mais propenso. Aí foi o que ele disse. Numa grama sintética, tu leva 3 dias para recuperar. O jogador leva 3 dias. Numa grama natural, levam 2 dias. Né? Então, e também tem a questão do jogador se preservar também, né? Aquele jogo com o Atlético se viu muito bem, né? Quando ele colocou os titulares, eles todos meio que se preservando. Ou seja, pensando exatamente no jogo. Agora, por isso que eu digo que é um jogo aberto, que mesmo a pontuação do Fluminense sendo outra em relação ao Internacional, mas tem mostrado aí em jogos do campeonato. A última partida jogou no Rio de Janeiro contra um Cruzeiro, né, que veio de uma Série B e ganhou 1-0, gol de falta. O Cruzeiro com oportunidades, porque o Fluminense é um time que deixa jogar. Eu tava pensando que estava falando sobre agora que entrou no Fluminense, mas eu não sei assim, mas a minha análise é que o Fluminense não é tudo isso de time assustador. Ele tem um treinador que implanta o futebol, ele tem um treinador que joga para frente. O Internacional
vendo os 11 jogadores, tem mais jogadores, tem jogadores melhores do que o Fluminense. Agora, eu acho que o Diniz implanta um sistema de jogo eu não dele sei. que aí incomoda o time adversário. Eu não sei. Pela coragem não dele. sei se é melhor. Não, acho que os times são muito parelhos. O que se sabe é que o Fluminense é um time que joga há mais tempo junto em relação ao Internacional. Porque tem jogadores que chegaram agora na janela de meio do ano. Então, eles têm um time que tem mais ritmo, mais entrosamento. Mas isso não significa também Eu penso que os dois são muito parelhos. Como é que eu abri o programa? Eu tenho dito durante toda a semana. Eu entendo que é 50% para cada lado. É um jogo aberto, é um jogo... Eu acho que eu discordo do Fabrício. O Fabrício, eu acho... Tudo bem, eu até entendo pelas características dos dois técnicos jogar, mas eu acho que vai ser um jogo que vai se definir no detalhe. Vai se definir no detalhe. E o que eu penso também, assim, ó, eu penso principalmente dos jogadores terminais dos dois times. Tanto o Valência como o John Kennedy, eles não erram. Chega na frente John Kennedy é um que está pendurado. É, isso aí. Tá pendurado Chega na frente do goleiro e da meta, ou a bola é na trave, ou é na rede, ou ela passa muito perto. Então, são jogadores que eles podem decidir a qualquer momento a partida. E os construtores? Daí eu falo do André do Fluminense e do Alan Patrick. Esses caras podem decidir o jogo em uma jogada genial e aí... É aí que está quem vacilar... meu otimismo em relação ao Wanderson, que ele está criando muito também. Isso. Agora, não é só o Alan Patrick, ela não precisa passar mais pelo Alan Patrick, o Wanderson está. E aí o Fluminense tem o Arias, Também, que joga muito também, parecido com joga o bem. Wanderson. São dois times muito parelhos. Eu estou pensando que o John Kennedy não é mais jogador que o Valência, mas ele leva uma vantagem sobre o Valência, sabe por quê? Porque o John Kennedy tem um jogador lançador. O John Kennedy tem velocidade. E ele tem o Ganso, que é um baita jogador, que lança, coloca a bola onde quer. E o Internacional, quem tem para lançar o Valência? Porque a característica do Valência é a rapidez. E o Alan Patrick, Mas é o Alan Patrick. Não é lançador, é carregador de bola. Não é. Se o Alan Patrick não. Não, É o passe certo. Não, Porra, é o cara que serve, é o cara... Não, ele serve aqui, eu quero ver lançar em profundidade pro VAR. Não, senhora. Mas aí o Patrick é carregador de bola. Olha aqui, deixa eu dar, depois dessa tua, deixa eu eu ter... também. Não sei se retrospecto conta ou não conta, não sei, né? Mas tudo bem. Olha o retrospecto do Inter no Maracanã desde 2019. 2019 foram 3 jogos. Olha só, perdeu para o Fluminense no Brasileirão por 2-1, perdeu para o Flamengo por 2-0, jogo pela Libertadores, e perdeu para o Flamengo por 3-1 no Brasil. Nenhuma vitória em 2019 no Maracanã. 2020, né? O Fluminense venceu pelo Brasileirão 2-1, o Flamengo venceu o Inter no Brasileirão por 2-1. Nenhuma vitória em 2020. 2021, aí o Inter se vingou. Foi aquele famoso 4-0, gol do Tais que arrebentou, né? E perdeu o próprio Fluminense por 1-0 pelo Brasileirão. 2022, o Inter venceu, né, o Fluminense por 1-0 e empatou com o Flamengo em 0-0. Então, e no ano passado, 2023, né, esse ano, o Inter e o Fluminense 2-0 no Brasileirão, lá, por esse campeonato, e o Flamengo 0-0. Se o retrospecto conta, não é mas contra o Fluminense, quantas derrotas foram? Contando 3 derrotas. É. Não, somente. Não, só os jogos contra o Fluminense. Lá no Rio. Perdeu em 2019, perdeu em 2020, perdeu em 2021, ganhou em 2022 e perdeu. Então, 4 derrotas e uma vitória. Tá 4-1. Então é freguês de caderno. Então o Fluminense então, é o franco favorito. Então não entra no campo. Então é freguês de caderno e o Fluminense é o franco favorito. Tá, então vamos pegar a estatística aí. Jogos decisivos. 75 no Rio. 2-0 pro Inter. Não. Estatística. Tá pegando estatística do Campeonato Brasileiro. Estou pegando os últimos anos. 75. Copa do Brasil. Copa do Brasil.
Em 75 tu tinha cabelo, teu cabelo era preto. A barba era preta. Só que a estatística contra mim. Não, estatística contra mim. A barba era preta. Não, estatística nem entra em campo agora. Marcelo, tira, não pode tirar. O que eu disse? Retrospecto estatística não significa... Mas aí tu dá margem para cidadão vir com essas bobagens. Tu vem falar de 75 quando ninguém aqui no programa era nascido, só tu. Eu estava no Beira-Rio, eu estava lá no Rio. Tu era o único cara nascido. Todo mundo estava na barriga. Eu estava no Rio. Não, mas a gente tinha cabelo, cabelo preto, a barba era preta. As gurias faziam fila para dançar comigo. Pois é, tu é um cara que tu tá relacionado, mas tu sempre vem com a mantinha do Cudê. Por que hoje tu não veio? Hoje tu tinha que... Hoje está mais quente. Não, hoje está mais frio. Esfriou. Ele usa... O dia mais frio dessa semana. Ele usa de manga curta, ele usa uma mantinha... Eles querem pautar o meu vestuário. Não tem cabimento um negócio desse. Mas tu não é um cara supersticioso? Não. Ah, bom. Passei então, dessa fase. Ah, não é um cara supersticioso. Ah, não, então tá bem. Não. Até tem minhas superstições, mas eu não as comento. Tá bom. Tá bom, não. Ser supersticioso conta, nessa hora conta tudo, né? Eu tinha um amigo que assistia a jogos, eu saía o gol, ele ficava num canto, não saía dali para que dentro. Cada um tem as suas posições, as posições. Você tá na mesma cadeira, botar a mesa. O Roberto, árbitro tem isso? O Roberto... Árbitro tem essas superstições também, Fabrício? Hein? Eu tive durante um tempo de apitar sempre com o mesmo meião. Sempre. Sempre. Quando ele estava assim, esbagaçado, que eu não usava mais. Depois do que o Fabrício disse, agora eu sei. O Roberto Carlos aprendeu o toque com o Fabrício. Vamos ver se o que o Dario... Porque o Dario Herrera tem as suas que ninguém sabe, os jogadores, cada jogo é um tipo de fardamento. O árbitro ganha 2 meias por ano. Ah, é? É só isso que a gente tem. E o próprio árbitro leva para casa para lavar. Isso aí. Não... Haja máquina. Haja máquina. Por isso que a tua meia corria do teu lado. Verdade. Sozinha. Tinha que usar até se acabar, Ângelo. Olha só, falar em correr, né? Tudo que você precisar em termos de imóveis, então corra aí para a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Então, você quer adquirir um imóvel, e lá tem todas as faixas financeiras, dependendo da sua faixa financeira. Tem tudo que você tem a possibilidade financeiramente de adquirir lá com o pessoal da Central de Imóveis, Domênico e toda a sua equipe. Então, aí os contatos, o telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis. Tá. Um dos imóveis espetaculares que eu digo, essa residência, repito, tem todas as faixas financeiras, mas esse é top, né? Esse é de alto luxo. Então, bom para mostrar. Olha, uma residência que eu digo, tem tudo que você imagina e o que você não imagina nessa residência, que é uma das tantas que você tem lá na Central de Imóveis. Dê uma conferida. This is a place where I feel at home. Olha só, isso eu não digo, isso já é um palácio, né? Aí, como o Santaninha, quando está aqui, ele sempre diz, olha, numa residência como essa, não tem quem não fique bonito. Cadu, até tu ficaria bonito. Não me pergunta o nome, mas essa casa era de um ex-árbitro de futebol do Rio Grande do Sul. Olha a gente provocando, Fabrício. Tá certo. Que espetáculo. Olha só, mas toda casa, todo imóvel tem, né, telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, você resolve aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. 24 horas porque os imprevistos não agendam. Pode ser de manhã, de noite, de tarde, de madrugada, seja a hora que for, você tem a quem recorrer. A gente está vivendo esses momentos complicados, terríveis, aí, tristes, né? Mas qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter no seu telhado, está aí também para lavagem, limpeza, expressão de lajes, de piso. E atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, 51, código de área 999-626227. 999-626227, SOS Telhado. Agora, a revisão do seu carro é na Casa dos Pneus. 60 anos de qualidade.
Lá você tem tudo, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios. É aquela promoção permanente exatamente para troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí caso você queira agendar. 51, código de área, 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, concluindo o nosso 2 Toques de hoje. Vamos mostrar um pouquinho, né? Porque depois a gente vai para o barranco, vamos assistir o jogo lá, tá certo? Então, fique aí com a mensagem dos nossos parceiros. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Foi do amor por esta terra que nasceu a nossa paixão pelo agro. Nossa conexão com os produtores foi abrindo porteiras e criando raízes por todos os cantos do Rio Grande. Estamos nas pequenas e grandes propriedades, apoiando quem quer investir no amanhã. Mais do que gerar desenvolvimento, isso gera o maior orgulho para quem, assim como a gente, ama cada palmo dessa terra. Banrisul, o agro é o nosso chão. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Tá escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo.
estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje. E vamos ter um pouquinho antes, né? Porque daqui um pouquinho tem bola rolando, faltando alguns minutos já para esse jogaço lá no Maracanã, Fluminense Internacional. Colorado Alaor Veríssimo, o árbitro de chinês não tem, sempre será, Fabrício Corrêa, e o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi. Nosso Dois Toques para Baidol, lá você tem tudo na linha automotiva, né? Tem o site, o telefone, caso você queira agendar sua ida a uma das lojas da Baidol. Seu carro tem aquela batidinha chata, seja onde for, incomoda, fica feia, né? Então resolva aí no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309, para que você deixe seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. O telefone está aí, é só você agendar e ligar falar com o Marcelinho. Nosso Dois Toques também aí para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, né? Está aí 5 estrelas, mais de 40 anos, deixe seu carro, vai buscar, espera, como ficar melhor para você, né? E é diário, tem tempo durante a semana, para sábado, domingo, feriado, está aí o telefone, também o endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Ali Lopes. Olha, se você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clínica Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. E tem uma loja sempre bem pertinho de você, né? Em Porto Alegre, região metropolitana. Além dos quadros personalizados, tem diversos produtos, diversos serviços que você tem na Clique, né? E aquela promoção permanente, que são os cartões de visita, 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. Só acessar cliqueimpresso.com.br. Agora, tudo que você precisa em termos de ferragem, está aqui, ó, Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan disso tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 35 anos no mercado. Está aí o teleentregas e o endereço também da Ferragem Lampião. Também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está em todos os segmentos de nossas vidas e sempre nos facilitando, seja de qual maneira que for. Como essa agora do Banrisul, que é o Crédito 1 Minuto. O Crédito 1 Minuto Banrisul. Taxas imperdíveis no empréstimo, com dinheiro na hora e no financiamento de compras. Crédito pré-aprovado, contrate no aplicativo Banrisul e aproveite. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Claro que o nosso programa foi todo focado aí exatamente nesse jogo que acontece daqui uns minutos lá no Maracanã, mas a gente tem que falar também um pouco do Grêmio, né? Hoje o programa foi maior, dedicado exatamente em função disso. Mas o Grêmio volta a jogar no próximo sábado com o Fortaleza, o Fortaleza envolvido com o Corinthians nas semifinais aí também da Copa Sul-Americana. Certamente, provavelmente, o Fortaleza irá com o time reserva, né, no próximo sábado. Só que o Grêmio tem mostrado um time... Aí tu pode usar aquilo que tu disse na abertura de programa. Aí, o que tu disseste na abertura do programa? O Grêmio tem sido um time caseiro. Não, embora o Grêmio está aí na terceira posição, o que conta é isso, é o produto final. Mas o Grêmio fora de casa não tem sido o mesmo que tem sido na arena, né? Isso é uma questão. Mesmo envolvido em semifinais da Sul-Americana, o Fortaleza está aí também subindo em termos de tabela de classificação. Então é um jogo importante, porque dependendo aí do resultado, o Botafogo só joga depois, o Palmeiras também, então o Grêmio pode terminar mais perto do líder ainda,
caso a necessidade é fundamental nessa vitória. Então fecham os dois. Né? A dupla Grenal são... Se fossem homens, seriam pretendidos pelas moças. Porque os dois têm desempenho fraco ou quase nenhum fora de casa. Isso é uma brincadeira. Mas olha a pontuação do Grêmio. O Grêmio está aí. Mais caseiro, né? Não. E vamos combinar. Olha, até o próprio gremista não esperava que o Grêmio tivesse uma campanha tão maravilhosa, pode dizer assim, como o Grêmio tem feito nesse Campeonato Brasileiro aí. Né? Um time que veio de uma segunda divisão, um time que foi montado. Então, o Grêmio certamente estará na Libertadores do próximo ano. O Internacional não tem essa garantia. Se não chegar ao título, olha, só um milagre, eu não acredito em milagres. E o jogo do Grêmio no sábado, Fortaleza é o melhor time do retorno. Sim, é o time de melhor aproveitamento do retorno. Então... Não tem isso, mas é o líder do retorno. Não sei, Cadu, porque o Vojvoda é aquele cara que pensa como o treinador europeu. Os melhores jogam sempre. Estando bem fisicamente, vão jogar. Então o Grêmio vai enfrentar uma carne de pescoço lá no Ceará. Lá tem sido as dificuldades dos adversários lá, não sei se vai de novo. Mas vamos ver que o Grêmio consiga ter agora um regimento melhor aí. Como disse o Renato lá atrás, eu também, futebol nada é impossível. É difícil, Botafogo, mas o Botafogo vem de 3 derrotas aí, certamente vai ter uma pressão muito grande. Embora o Botafogo pegue o Goiás somente, lá, se não me engano, na segunda-feira. Mas o momento atual do Tricolor é... home office, né? Só trabalha em casa, né? Então, isso me dá mais tranquilidade. Mas tu queria estar na posição... Tu queria estar na posição de estar o Grêmio, né? Terceiro colocado. Meu foco é Libertadores. Não, foco, mas foi isso que eu disse. O Inter joga a sua vida na Libertadores, porque não tiver... O Grêmio está com certeza na Libertadores no próximo ano. O Inter não tem essa garantia, somente pelo título da Sul-Americana. E, Cadu, uma outra coisa que eu queria marcar aqui. A gente está indo para a rodada 25 do Brasileirão. É verdade. O Botafogo não será o campeão brasileiro. Opa! Não será. Pois é. Cavalo Paraguai, então... Vamos ver na sequência aí, né? Porque agora vem riscando atrás. Mas aqui, ó... Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Mas tem um detalhe. E tem um jogo direto com o Grêmio. Mas não esqueçam qual é o último jogo do Botafogo. É no Beira-Rio. No Beira-Rio com o Internacional. Se depender, a não ser que o Internacional precise dos pontos para fugir de rebaixamento. Se não for, meu amigo, vai ser que nem aquele Grêmio Flamengo lá. Que 2009. Os dirigentes mandaram entregar. Tá certo, vamos encerrar, porque a gente vai lá pro Barranco exatamente, né? Exatamente para curtir esse jogaço aí. Mas antes disso, tem palpite pro jogo? 2-0. Fabrício, arrisca? 3-3. Olha aí. 3-1 Fluminense. Tá. Eu vou ficar no 1-1. E tu vai estar com a bandeirinha tricolor na mão. Né? Tá certo. Bom, mas vamos lá, vamos pro Barranco Restaurante. Vamos lá, vamos assistir o jogo lá, né? Barranco Restaurante Cascaria, mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o Complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição, né? Não esquecendo que de terça a domingo tem aquelas promoções aí. Hoje, quarta-feira, é essa promoção no Barranquinho, né? Então, você curte onde você quiser, tem delivery, tem takeaway, tem entrega, né? Você curte onde quiser, não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá em outro local saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidades, o Jefferson Sternal para você estar de carro novo. Só passar uma das revendas, tem zero, seminovo. Tem o Niro, o novo carro que o próprio Jefferson mostra aí no VT, no nosso break comercial. Os adeptos duas rodas, facilidades do Jefferson, aonde? Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços lá na Suzuki São Motors, né? Então, lá tá aí, Suzuki São Motors, então as facilidades todas para os adeptos de duas rodas. Bom, preço e qualidade, só tem um local, né? O slogan de tudo, economizar é comprar bem. Você só tem aí, ó, no Grupo Zafari. Obrigado, Alaor. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Ângelo. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Continue aqui na programação, o pessoal vai ver o jogo, ou quem não vê, curta aí a programação onde você estiver nos acompanhando. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.